Pergunta: qual é a coisa mais genial no Choque de Cultura? É a atuação desse cara aqui. Você viu aquela live do Oscar deles? O cara tava atuando e ao mesmo tempo ele meio que tava dirigindo a cena em cena. Encerra aí, Rogerinho. Vamos encerrar aqui. O live do Oscar aí acabou. Isso foi incrível. Foi mesmo, mas eu não tava pensando nisso. Então você ia dizer que a coisa mais genial sobre o Choque de Cultura é a contradição de pegar esses personagens meio toscos, meio brutos e colocar eles pra discutir um assunto cheio de nuances, como cultura. Porra, nuance. Porra, essa de nuance. Tá inventando palavra. Fala direito, rapá. Também não é nisso que eu tava pensando. Então você ia mencionar o ator por trás do Julinho, que é o terror das redes sociais. Fala com tranquilidade. Eu adoro a postura dele, mas também não é isso. Será que você ia falar do Rogerinho do Ingá? Todo apresentador de TV finge que é simpático. Mas esse cara aqui tá fingindo que é escroto, e isso é bem legal, porque até os apresentadores, que são o alvo da piada, acham engraçado, e isso é genial. Mas eu também não ia falar disso. Achou errado, otário? Então eu desisto. A coisa mais genial sobre o Choque de Cultura é o nome. Poucos produtos culturais são tão bem representados pelo seu título quanto Choque de Cultura. Esse nome é bom porque ele tem vários significados, um mais interessante que o outro. Eu achei que esse negócio se chamasse Choque de Cultura porque esses caras aqui são motoristas. Pilotos. Tá, desculpa, pilotos, que estão sempre falando dos acidentes em que eles se envolvem por aí. Liga um pisca-alerta ali na Você marginal. nunca pode dizer que você não atropelou uma pessoa. Você não sabe, às vezes você atropelou e não percebeu. Às vezes você acha que é uma lombada é Quantas uma vezes que pessoa. você passa por cima de uma coisa, você não sabe que é um ser humano? Às vezes um barulhinho, minha Kombi tá com barulhinho. Às vezes é um segredo mesmo. tá agarrado. Esse é um significado, mas há outros. Você também poderia dizer que o programa se chama Choque de Cultura porque o choque é o que a audiência sente no primeiro momento em que vê uns caras tão simples falando de coisas tão complexas. Faz sentido. Eu só gostaria de saber se o título Choque de Cultura pode ter algum paralelo com a teoria desse cara aqui. Esse é o cara que cunhou o termo choque de cultura. Ele é um antropólogo que viajou muito durante a vida dele. De acordo com o Kalervo, choque de cultura é o que sente quem vai para um país diferente, por exemplo. E ele explica que um choque de cultura tem várias fases diferentes. Só depois dessas fases é que o choque cultural pode ser assimilado. É verdade, o Kalervo faz até um gráfico para representar as primeiras fases do choque de cultura. E aí eu fico pensando se essas fases que estão incluídas nessa teoria estão representadas dentro do programa Choque de Cultura. Eu acho que a resposta está com esse cara aqui. Esse cara é o Maurílio, e ele é o mais diferentão entre todos os personagens do Choque de Cultura. Mais do que isso, o Maurílio é quem tá sofrendo choque de cultura na pele. Sério? Sério? E ao longo dos episódios, ele vai passando por todas as fases do choque de cultura, conforme o Kalervo previu na teoria dele. Não pode ser. Pode, olha só. Na teoria do Kalervo, a primeira fase do choque de cultura é a lua de mel. Nessa fase, as duas culturas em choque estão apaixonadas uma pela outra. Esse é o momento em que as diferenças são descobertas e celebradas. Isso fica claro no primeiro episódio do Choque de Cultura. Nesse primeiro momento, o Maurílio é reconhecido como especialista. O Maurílio, ele trabalha com transporte de cinema, levando ator pra lá e pra cá, na produção, então trouxe ele aqui pro programa porque ele é o especialista em cinema. Na fase da lua de mel, o Maurílio até que é respeitado, tanto que o Rogerinho do Ingá interrompe as críticas e os questionamentos que o Maurílio está prestes a receber dos colegas. Quando uma parada já apareceu num filme, depois aparece em outro filme, você fala, pô, essa porra é spin-off. Porra, tu tá dando uma palestra pra explicar o que é cópia, irmão? Como é que tu chega em mulher? Não, plágio. Ok. Depois da lua de mel, vem a fase da crise, também chamada de negociação. Nessa fase, as diferenças culturais deixam de ser celebradas e geram conflitos. Nessa fase, tudo que o Maurílio diz passa a ser sumariamente rejeitado pelos colegas. Reflita um segundo
sobre o que você está falando, Maurílio. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Depois da crise, vem a fase do ajuste. Aqui, as duas culturas em choque começam a encontrar um denominador comum. Isso é o Maurílio aceitando até esconder um cadáver para ajudar os colegas. Aqui, ele começa a assimilar a cultura dos companheiros. Eu queria pedir a todos os amantes da sétima arte que estão assistindo essa live até agora, se por acaso vocês tiverem alguma chácara ou algum sítio aqui perto de São Paulo, tô precisando para fazer um esqueminha aí de uma produção aí cinematográfica agora, então me manda um zap. Filme de terror, né? Uma paradinha aí, então se Se tiver uma vocês serra elétrica, precisarem... ajuda. Isso. Se precisarem, me passa o contatinho que eu chego aí. Uma ceninha só, a gente chegar, chega, resolve uma paradinha aí e foi. Isso. Peraí, se eu entendi direito, e se a teoria do choque de cultura for levada a sério dentro do programa, aí o destino do Maurílio é se tornar cada vez mais parecido com esses outros caras. É isso mesmo? A sua conclusão tá simplificada e é meio generalista. Mas é isso sim. Entendi, mas sabe o que é mais engraçado nessa história? Explicar o que é choque de cultura é muito mais fácil do que explicar o que é cultura. A etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. A palavra cultura tem origem no latim e significa cultivo. Você pode cultivar um hábito, uma preferência estética ou soja. É por isso que essa plantação aqui também pode ser chamada de cultura. Até aí é simples, mas no século passado o estudo da cultura ficou bem mais complexo. Esses caras aqui são dois dos maiores estudiosos da cultura que já existiram. E eles viveram num período em que os meios de comunicação de massa estavam se estabelecendo. Jornais, rádio, televisão. Eles olharam para todas essas inovações e perceberam que estava surgindo uma coisa completamente nova, que eles resolveram chamar de indústria cultural. A missão do Adorno e do Horkheimer era tentar entender onde traçar a linha que separa a indústria cultural da cultura popular. Só que quando eles traçaram essa linha, a cultura passou a ser uma coisa muito complexa e difícil de compreender. Mas pelo menos a gente passou a entender a diferença entre a tal da indústria cultural e a cultura popular. A indústria cultural produz em massa e seus produtos são consumidos por uma audiência passiva e homogênea. Velozes e Furiosos é a indústria cultural. Que é como é a franquia do Velozes e Furiosos, que é uma das maiores franquias aí do mundo, e o cinema hoje é uma indústria. Tá, beleza. E o que é cultura popular? Acho que esse cara aqui pode explicar. Ele disse: tudo aquilo que já foi entendido como cultura popular reflete uma ou outra forma de dominação. O chorinho é um estilo de música que surgiu no Brasil na virada do século XIX para o século XX. O chorinho foi criado pelos pobres, que iam para as ruas com instrumentos improvisados. O chorinho nasceu como uma tentativa dos pobres de imitar a música tocada nos salões dos ricos, mas com o tempo foi virando uma coisa única e original. Logo que surgiu, o chorinho era considerado coisa de vagabundo e de bandido. Uma roda de chorinho era uma coisa perigosa, porque a polícia era chamada para descer o sarrafo em todos que tivessem na rua fazendo esse tipo de música, que era encarada como ruim, vulgar e sem nenhum valor cultural. Então, no final do século XIX, o chorinho era vítima do mesmo preconceito que hoje existe contra o funk. Exatamente, só que o tempo passou e hoje, ao invés de descer o cacete, a polícia toca chorinho. Essa aí é a Polícia Militar da Paraíba, numa rodinha de choro maneira. Agora fica a pergunta, será que um dia as polícias militares do Brasil vão ter dançarinos de funk? Talvez. O fato é que a cultura se transforma e se atualiza. Para mim, um dos melhores jeitos de entender o que é cultura é através de uma analogia criada por esse cara. Ah, esse cara aí diz umas coisas meio esquisitas às vezes, hein? Diz sim. Mas essa analogia eu acho incrível. Ele diz que a cultura é um sistema operacional. Voltando para a história do chorinho, a gente pode entender a coisa assim. O brasileiro do final do século XIX
aquele que era a favor de perseguir e bater nas pessoas que tocavam chorinho, rodava esse sistema operacional. Vamos chamar de Cultura Brasileira Cristã Conservadora 1.5. Esse sistema não podia rodar um aplicativo chamado Chorinho. Hoje, o brasileiro roda o sistema que você poderia chamar de... Que tal Cultura Brasileira Cristã Conservadora 3.0? Esse novo sistema operacional já suporta o aplicativo Chorinho, mas ainda precisa de novas atualizações para conseguir rodar o aplicativo Baile Funk. E esse sistema também precisa de outras atualizações. Tipo, que tal uma atualização chamada Pobre no Shopping? Boa! Eu ia gostar da atualização Mulheres Mais Bem-Sucedidas que Você. Essa ia ser legal. E a atualização Casamento Homoafetivo, essa também ia ajudar bastante, hein? Oh, ajudaria muito, mas o fato é que atualizar esse sistema operacional chamado cultura é um processo lento e doloroso, porque ele expõe todas as nossas contradições. A cultura não é sua amiga. Esse vídeo foi feito para atender um pedido meio duro. Olha aqui, ó, um vídeo decente sobre choque de cultura. Aparentemente muita gente não gostou do outro vídeo que a gente tinha feito. Tomara que esse vídeo aqui agrade um pouquinho mais. Tomara! O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. O link tá aí na descrição para você dar uma olhada nas recompensas. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigada, Lincoln. E muito obrigado, Indira.